Tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper. Vai sentando. O que o amor selou, hoje livre sou. Obrigado, Padre. Jovem, senta aqui na frente, jovem. Cadê você? Vai embora não. Cadê os jovens? Faz o seguinte: limpa aqui a calça e senta no chão. Pode sentar. Deus é fiel, né? Obrigado. Acha seu lugar, sente-se muito calmamente. Agora faz assim comigo, com a mão direita. Passa a mão na testa, faz assim, ó. Vamos pedir o silêncio ao irmão. Passa a mão na testa. Eu vou primeiro me apresentar. Depois a gente vai cantar mais uma musiquinha. Meu nome é José. Acha seu lugar, irmão. Rapidinho, sente-se, por favor. Isso, rápido. Cosme de Oliveira. As mulheres olham para mim e me dão no máximo 30 anos de idade. Faça assim. Mas na verdade eu tenho 48. Faz assim. Nasci em 20 de agosto de 1960. Passa a mão na testa. Silêncio, irmãos, por favor. Vamos escutar o som do silêncio. Eu queria também avisar as irmãs que eu já sou casado, não tem mais chance para você, tá? Eu botei no jornal, o Cosme quer casar. Vieram 679.827 mulheres. Vera Ficha, Demi Múrica e até Gisele Biriscrangue veio também. E no meio daquelas mulheres, a minha esposa magrinha lá atrás. Cosme, olha eu aqui, ó. Eu fui animar um grupo de oração de jovens. Chegando lá, eu vi aquela gata bonitinha, minha esposa. Aí eu comecei a paquerar ela, porque na hora eu me apaixonei, né? Então eu comecei a paquerar ela. Eu comecei a cantar uma música assim, teclado. Bota uma cadeira aí pra você, senta aí. Bota uma cadeira pro tecladista, dá um Mi maior. Mi maior, Mi maior. Aí cantei uma música assim, ó. A alegria está no coração de quem parou. Eu olhava pra ela e dava uma piscadinha bem discreta pra ninguém ver que eu tava paquerando ela, né? Então vamos de novo. A alegria está no coração de quem... Eu olhava pra ela e... A verdadeira paz só tem... Essa é uma piscadinha discreta. O sentimento parou. E eu fiquei... Passa a mão na testa. E eu fiquei piscando para ela no grupo de oração. No final do grupo ela veio na minha direção, né? Ela vindo. Falei, opa, essa gatinha já é minha. Ela virou para mim e falou assim, Cosme, você tá com algum tique nervoso? Eu falei, não, mulher, eu tô apaixonado por você. Eu quero te namorar. Sabe o que ela falou? Sabe o que ela disse? Nananina, não. E eu perguntei, por quê? Ela disse, você é muito feio. Sabe o que eu fiz? Calma, irmão, calma.
Sabe o que eu fiz? Eu botei os joelhos no chão e falei: Senhor, eu quero essa mulher, Maria Cláudia. E comecei a orar. Gente, foi um mês de oração. Ai, Jesus, eu quero ela, Jesus, por favor. Depois de um mês, ela veio na minha direção e falou assim: Cosme, sabe que você é até bem simpática? Diga comigo: ô glória! Não, tá muito fraco. Ô glória! E dessa paquera, silêncio, irmão, por favor. E dessa paquera já vão 20 anos de casados. Pode aplaudir. Um namoro que nasceu dentro do grupo de oração. Hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos. O Luiz Felipe, de 19 anos, já é cantor, canta pra caramba. Ele sabe cantar, eu não. E tem uma filha chamada Mariana, que é dançarina do Ministério de Dança. Fui eu que ensinei a minha filha a dançar. Excelente dançarina. Eu sou da missão Restaurando Vidas. É uma missão que trabalha no Rio, tirando o jovem do tráfico. Já conseguimos tirar 50 falcões do tráfico. Cada CD que eu vendo, o dinheiro que eu ganho, eu uso na nossa casa de acolhimento para jovens. E esse dinheiro também que eu ganho nas missões e nos shows pelo Brasil, quando eu ganho uma ajuda ministerial, eu uso para comprar cesta básica para as famílias do jovem que está na droga, para que ele não vá mais com a droga. E a gente tem um retiro chamado Reno Jovem, aonde a gente traz o jovem da favela, do Jacarezinho. Ele faz o retiro, aceita Jesus, e é ele dentro da favela que vai evangelizar, porque eu não posso entrar na favela, porque daqui a pouco eu vou te contar a minha história, por que eu não posso entrar. O Caveirinha de Cordovil, que chefiou Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral, e foi um dos fundadores do Comando Vermelho. E daqui a pouco eu vou te contar a minha história. Eu sou da gravadora Codimuk, eu tenho 250 músicas. Vamos ver se vocês conhecem alguma. Dá um dó maior. Teclado. E me faz novo, todo novo. Parou. E vocês conhecem, né? Mi maior, Mi maior. Havia um homenzinho e que morava numa casinha. Parou. Legal. Vamos mais uma. Dó maior, Dó maior. Olha só quem vem lá. Parou. Vocês conhecem tudo, gente. Mi maior. Uma pipoca esborrando. Parou. Vocês sabem tudo. Vamos cantar uma musiquinha? Sentado. Faz assim com a sua mão esquerda, ó. E pega a mão direita, faz assim, ó. E você vai bater na mão assim. Tá? Parou? Vamos lá? Com o meu martelo eu vou pregar a mão. Com a minha espada eu vou cortar vocês. Com a espada? A mãozinha agora. Há muitas almas para salvar. Chama. Pois o Cordeiro vai voltar. Vocês. Para salvar. Vai voltar. Agora você vai tirar o com o meu martelo e vai fazer. Beleza? Só que é na velocidade 2. Fala comigo, na velocidade 2. Então vamos lá? Com a minha espada eu vou. De novo. A espada? Há muitas almas, vai. Há muitas almas, garota, para salva, pois o Cordeiro vai voltar. Agora tira com a minha espada e faz
Só que é na velocidade. Velocidade. Então vamos lá. Mais rápido, gente. Há muitas almas para salvar, pois o Cordeiro vai voltar. Agora tira o há muitas almas e faz Só que é na velocidade. Velocidade. Então vamos lá. Pois o Cordeiro vai voltar. Agora tira tudo na velocidade. Velocidade. Vamos lá. Vamos para Jesus. Em nome do Pai, Ré maior, Sol, guitarra e teclado. Conheci o mundo mal, e com ele César diz, e com ele dó sustenido menor César diz. Sol maior, me arrastei num lamaçal. Mi menor, tudo isso porque eu quis. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um canta, saber mais que qualquer um, construir algum amor, construir algum amor, onde a paz pudesse ser sol, onde a paz pudesse ser a verdade para eu ver. A verdade pra eu ver. Sol maior. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro, sangue tão puro. Foi assim que me salvou, que me salvou. Teclado. A minha mãe, teclado, morava no interior do Rio de Janeiro, divisa com Minas Gerais. Olha para mim, irmãos. Ela plantava batata, aipim, couve, e tinha o sonho de conhecer a cidade grande e morar na cidade grande. Houve naquela época um grande êxodo dos nordestinos que estavam indo morar no Rio. Era o início da favelização do Rio de Janeiro. E minha mãe também queria morar no Rio de Janeiro. O que ela fez? Juntou um dinheiro e chamou os dois irmãos dela, Francisco e Antônio, e falou: vamos morar no Rio de Janeiro? Lá tem casa e tem emprego. Eles dois acreditaram nisso e juntou aquela trouxinha de roupa, aquele pouco dinheiro, e foram se aventurar no Rio de Janeiro. Quando ela desceu na rodoviária, ela viu aqueles prédios. Não sei se você já foi no centro do Rio. Ela desceu, foi pro centro, chegando lá, ela viu aqueles prédios, ela fez assim, oh! Ficou assustada, porque ela, olha para mim, irmãos, não tinha visto aquilo. Silêncio, irmão, por favor. Ela não tinha visto aquilo. Ela conhecia casinhas, aquela casa antiga, né? Não sei se você já viu, de barro, bota umas madeiras e põe o barro. Então, eles começaram a procurar emprego. O Rio de Janeiro, para quem mora lá, não tem emprego. Imagina para quem naquela época chegou sem instrução nenhuma. Então minha mãe, com os dois irmãos, passaram 4 meses morando embaixo de uma marquise no Cais do Porto. Não sei se você já passou no Cais do Porto no Rio. Tem um lugar onde os mendigos dormem, já viu? E ela passou 4 meses morando ali. E os irmãos dela procurando emprego. Até que
os irmãos dela conseguiram um barraco para morar. Com o dinheirinho que sobrou, eles compraram um barraco no Morro do Esqueleto, na Tijuca, que hoje em dia é Morro do Salgueiro. Já ouviu falar na escola de samba Salgueiro? Escola de samba Salgueiro? Eu fui um grande passista do Salgueiro. Eu desfilei 5 anos no Salgueiro. Vendi muita cocaína, maconha, heroína nos ensaios e nos desfiles do Salgueiro. E minha mãe foi morar no Morro do Esqueleto, num barraco. Até que os 2 irmãos da minha mãe acabaram conseguindo emprego. Sabe de quê? Cavalariço. O que é isso? Eles preparavam os cavalos para as corridas que aconteciam de manhã no Jockey Club. Corrida de cavalo, já viu? Gente, de vez em quando eu vou interpretar, porque eu fiz 10 anos de curso de teatro e cinema lá em Hollywood. Já ouviu falar em Hollywood? Haviam lá 3 atores muito bonitos. Era o Brad Pitt, aquele lourinho, o Tom Cruise e o Cosme. Eram os 3 atores mais bonitos de Hollywood. Não, irmãos, dá só uma olhada no charme do negão. Dá uma olhada. Olha o sorriso. De vez em quando eu vou interpretar para você. E eles cuidavam dos cavalos de madrugada para a corrida que acontecia de manhã. E eles passaram a dormir na cocheira dos cavalos. E minha mãe ficou sozinha no morro. Eles só iam para casa às segundas-feiras. E minha mãe, para distrair a cabeça, o que ela fez? Ela foi no ensaio do Salgueiro. Uma jovem foi lá se distrair, sambar um pouquinho. Foi lá no ensaio. A joia. Chegando lá, quem minha mãe viu? A primeira pessoa, meu pai, Tião Canela, diretor de harmonia e bateria do Salgueiro. Você já viu o diretor de bateria? Fica na frente da bateria, já viu? Já viram? E diretor de harmonia é aquele que fica com aquela roupinha igual, já viram? Com o símbolo da escola. E fica no meio da escola assim, ó. Você pra cá, e vem pra cá, e vai pra lá. E era assim. E aí minha mãe se apaixonou e eles começaram a namorar. Só que lá no ensaio, minha mãe não sabia quase nada do meu pai. Aí ele aproveitou, transou com ela e foi morar com ela no Morro do Esqueleto. Chegando lá, minha mãe descobriu uma coisa que ela não sabia. Meu pai era um cachaceiro. Para sambar, ele precisava beber a maldita da cachaça. Para desfilar com a escola, ele tinha que beber cachaça. Para tudo, ele era um alcoólatra. Ele abriu a vida dele ao álcool. Irmãos, você não precisa beber para ser feliz. Você não precisa. Não precisa. Não. Olha para mim, principalmente você jovem. O filho do Tom Jobim, já ouviu falar? Olha que coisa mais linda. Filho do Tom Jobim. Fez 18 anos, ganhou um carro. Um Mitsubishi Epscript Sterelesque Sprotolostic. O carro em 10 segundos fazia 300 por hora. Pim! E ele saiu com um carrão, 18 anos para comemorar. Aí foi para uma boate. Chegando lá, começou a beber caipivódica. E aquela música, né? Faz aí, faz. E ele dançando. E bebendo, chiboquinha, caipifruta, cai-hype, tigrite, xereleque, sei lá, essas coisas que os jovens estão bebendo hoje. Voltou para casa às 6 da manhã e bateu numa árvore a quase 200 por hora. A árvore quebrou, caiu em cima e esmagou ele. A mãe dele conheceu ele pela roupa, porque a árvore esmagou ele. Isso saiu em todos os jornais do Rio de Janeiro. Ele ia fazer um encontro chamado EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Sabe quem ia pregar? Era um tal de Cosme.
ia dar o testemunho dele lá. Esse jovem morreu uma semana antes por causa de bebida. Diga isso para o seu irmão, isso não pode. Em nome de Jesus, não pode. Passa a mão na testa. A graça estava passando na vida dele. Talvez aquele jovem hoje estaria louvando ao Senhor, mas está morto. E meu pai era um cachaceiro. Aí ele mudou do Morro do Esqueleto e foi morar na Praia do Pinto, uma favela em frente ao Clube de Regatas do Flamengo. Aquele time vermelho e preto que o símbolo é um urubu, sabe? Aquela coisa horrível que tem no Rio de Janeiro. Aquele time medonho. Horrível. Passa a mão na testa. E eles foram morar ali. E ali foram nascendo meus irmãos, ó. Silmara, Solimar, Selmira, Sônia, Selma, Maura, Carlinhos, Ricardo, Pedro, Edson, Luiz e eu. 12 irmãos, nossa senhora. Mas sabe por que 12? Silêncio, irmãos. Por que 12? Porque o meu pai ia pro samba, aí chegava em casa tão bêbado e pegava minha mãe para fazer sexo. E ele estava tão bêbado que quando ele fazia o sexo, ele vomitava em cima do rosto da minha mãe. Esse vômito entrava pela boca, pelo ouvido, pelo nariz. Quando ela não queria fazer sexo, ele era muito forte, ele dava uma surra nela, ela caía desmaiada e ele fazia sexo com ela desmaiada. O sexo bom ele fazia com prostituta, mulher do forró, mulher do samba, mulher da rua. E com minha mãe era para botar só para fora. Ele abriu o coração dele ao pecado, deixou o álcool entrar na vida dele, deixou a malandragem entrar na vida dele. Jovem, você não é um malandro, jovem. Homem, você não é um malandro, você é um homem de Deus. Você foi criado para ser um homem e um homem de bem. Diga para o seu irmão do lado, você é um homem de bem, diga para ele. Você nasceu para o bem. Passa a mão na testa. E meu pai era um malandro. Eu nasci dentro de um carro da polícia. Você notou por que minha mãe teve tanto filho, né? Porque ele chegava bêbado, fazia sexo, ela engravidava, aí tinha um bebê, ele agarrava ela de novo, engravidava de novo, e era assim. Eu nasci dentro de um carro da polícia, porque minha mãe, sentindo as dores, a bolsa estourou, meu pai bêbado não conseguiu nem levar minha mãe para o hospital. Foi um policial que pegou minha mãe, botou dentro da patrulhinha, me tirou, cortou o cordão umbilical com um canivete e me entregou dentro do hospital Miguel Couto, na Gávea. A minha irmã Selma nasceu depois de mim, já era cesariana, né? Corta a barriga da mulher. A minha mãe foi, cortou a barriga, e quando ela chegou com o bebê, meu pai falou: desgraçada, eu quero sexo. Ela disse: eu não posso. Ele falou: mas maldita, eu quero. E agarrou ela e fez sexo, os pontos estouraram, ela quase morreu. Voltou para o hospital, costurou de novo, mentiu, né? Não falou a verdade, porque se ela diz que foi meu pai, ele disse que matava o bebê, matava os filhos, e ele matava mesmo. Eu acredito que meu pai, até com coisa ruim de tráfico, acho que ele deve ter se envolvido, eu não sei. Eu sei que ela costurou e quando ela voltou ele falou: maldita, eu quero. Ela teve que amarrar um pano na boca, ficar de costas e teve que fazer sexo toda inflamada. Assim era a vida da minha mãe e era a minha vida lá naquele lugar, em frente ao Clube de Regatas do Flamengo. Mas graças a Deus eu sou Botafogo. Uhul! Passa a mão na testa. Gente, vamos fazer o seguinte: deixa essa parte pra lá, deixa isso pra lá. Vamos embora. O governador Carlos Lacerda resolveu tirar aquela favela que era da Zona Sul, Gávea, né, irmã? Zona Sul do Rio. Então ela tirou e deu pro meu pai e minha mãe um apartamento na Coab, na Cidade Alta. E eu fui morar lá com minha família. Eu já estava com 12 anos de idade, correndo no tempo. Meu pai continuava indo pro samba e bebendo muito. E ele chegava bêbado, aí caía na porta todo sujo, mijado e cagado.
Eu era o homem mais velho, eu ia pegar meu pai. Ele rindo, esfregava a minha cara no cocô e no xixi que ele fazia. E ficava rindo. Gente, isso não é o pior. Ele pegava minha mãe e queria transar. Ela dizia não. Aí eu ia defender minha mãe, eu ganhava um pontapé, caía do outro lado e ele levava ela para o quarto. De manhã eu ia tomar café, né? Só tinha um pedaço de pão. Eu tô vendo minha mãe esconder o rosto de mim. Quando eu olho, ela tá toda machucada. Ele bateu muito nela de noite. Ela tinha o olho inchado, dente quebrado, nariz machucado. Mas ela era uma mulher do interior e ela acabava aceitando aquilo por causa dos filhos. E ela aturava aquilo, porque ela não tinha estudo e nem sabia muita coisa da vida. Minhas 5 irmãs mais velhas foram embora. Ficou eu e meus 6 irmãos menores. Então, como eu era o homem mais velho, era tudo em cima de mim. Meu pai trazia os amigos do samba para dentro do apartamento. E aí trancava minha mãe num quarto, meus irmãos no outro, era 2 quartos. E eu ficava servindo cachaça para o meu pai até as 6 horas da manhã. E quando eu cochilava assim, ó, meu pai dava uma tapa na minha cara e dizia: acorda, desgraçado. E nem dormir eu podia, com 12 anos. Gente, isso ainda não é o pior. O pior é quando meu pai caía bêbado num canto. Os amigos do meu pai me pegavam e tiravam a minha roupa. Eu nem te digo o que aqueles 10 homens faziam comigo. Eu era uma criança abusada sexualmente. Quando eles não colocavam seus órgãos, às vezes até pedaço de madeira que eles usavam para bater repinique, e ainda ficavam rindo. E quando descia a lágrima, meu pai acordava, me via chorando, ele dava outra tapa na minha cara e dizia: homem não pode chorar. E nem chorar podia, eu tinha que engolir o choro. Eu tinha que engolir. De tanto apanhar do meu pai, eu fiquei tuberculoso. Por quê? Ele trazia prostituta para dentro de casa e trancava minha mãe no quarto e ficava transando com a prostituta na sala. Aí depois ele me pegava e me fazia, com 13 anos, transar com a prostituta. Aí eu não queria transar, né? Aí ele e a prostituta me davam uma surra. Ela me arranhava todo, me batia e ficava rindo. Até hoje, gente, eu escuto aquela gargalhada, como se fosse a gargalhada do demônio. Apanhar do meu pai era normal, mas apanhar de uma prostituta, e eu apanhava muito. Quando eu levantava a mão e dava uma tapa na prostituta, meu pai me dava uma surra de fio, jogava sal e vinagre e me botava para tomar um banho gelado. Fiquei tuberculoso de tanto apanhar. Fiquei internado no hospital São Zacarias, em Botafogo, ali em frente ao Rio Sul. Fiquei 6 meses. E quando eu voltei para casa, já tinha parado de cuspir sangue. Meu pai me pegou e me deu uma surra e falou: desgraçado, volta pro ritmo de novo. Essa era a minha vida. Passei muita fome, porque o dinheiro do meu pai era para gastar com samba. Dava todo dia. Ele era pintor de parede, então ele ganhava dinheiro pintando parede. Ele entrava na sua casa, pintava tudinho, ficava lindo sozinho. Ele era um excelente pintor e ganhava o dinheiro e ia gastar com cachaça. E eu passava fome. Aí ele sumia assim 6, 3, 4, 5 meses. Então eu tinha que comer. Eu ia na casa das pessoas e pedia pão duro para misturar com leite e comer com meus irmãos e com minha mãe. Eu ia na feira, aquilo que o feirante guardava para dar para os porcos. Sabe que no final da feira o feirante não guarda a xepa para dar para os porcos? Eu comia o que os porcos comiam. Eu catava comida no lixo. Às vezes eu conseguia carregar lata d'água na cabeça, porque era no morro, né? Eu carregava lata d'água na cabeça e ganhava assim, cruzeiro na época, né? 1 cruzeiro, 5, aí eu comprava bife. Era uma festa lá em casa, bife, de noite. Aí meu pai chegava com os amigos, comia todo o bife, acredita? Eu ia dormir com fome e meu pai comia o bife do meu dinheiro. Você acredita que até hoje eu sinto o cheiro daquele bife? Verdade. Meu irmão, você já louvou a Deus pela carne que você tem para comer na sua casa?
Amado, louve a Deus por isso. Louve a Deus porque você ainda tem pelo menos um ovo para comer. Louve a Deus. Agora, muito de nós até reclamamos do nosso pai quando não tem carne, não é verdade? Quer comer carne todo dia? Eu, quando tinha carne, era festa lá em casa. E o meu pai acertava o dia que tinha carne e comia tudo, e eu ia dormir com fome. E eu prometi embaixo da cama que eu ia matar o meu pai. Eu prometi a Deus que eu ia matar meu pai. Você acredita? Porque eu ia para debaixo da cama, eu dormia embaixo da cama e meus irmãos em cima. A minha mãe me forçou a estudar. E eu estudava na escola Raul Pedreira, na Cidade Alta. Um dia, um amigo chamado Ricardo Quebra me viu triste, virou para mim e falou assim: Zé, tá triste aí, cara? Fuma esse negócio aqui que vai acabar a sua tristeza. 14 anos, fumei meu primeiro baseado de maconha. Foi assim, ó. Fiquei doidão, falei: e aí, maluco, qual é? Que é isso? Gostei daquele negócio porque eu esqueci dos meus problemas. Era uma fuga. E eu fui fumando e me viciei. Aí, um dia que eu estava viciado, eu voltei nesse recado e falei: me dá a maconha. Ele falou: não, agora você tem que comprar. Gente, eu não tinha dinheiro nem para comer, como é que é comprar maconha? E ele falou: então vende para mim. E eu comecei a vender na escola cocaína, heroína, LSD e maconha, e vendia na escola. No fundo da escola. A diretora descobriu, eu parei de vender. Eu tinha vários amigos porque eu ganhava em maconha para fumar com os amigos, né? Eu não ganhava em dinheiro, eu ganhava em maconha. Aí quando a diretora descobriu, eu parei de vender. Aí todos os amigos me abandonaram, porque eu não tinha maconha para eles fumarem. Eu voltei no Ricardo, no traficante, falei: Quebra, me dá maconha. Ele falou: não, se vira. Então eu comecei a roubar com 14 anos. Eu juntei uma turma de 8 jovens, saía à noite, pegava jovem assim como você, dava uma surra e roubava o tênis, a pulseira, o relógio e vendia para comprar maconha. Só que, irmãos, o diabo, ele não quer te ver mal, ele quer te ver no fundo do poço. O diabo foi indo para mim: você pode mais. O diabo falava para mim: você pode mais. Então eu já comecei a assaltar casas. Eu pulava na casa à noite para roubar. E o diabo dizendo: vai mais fundo. Eu comecei a roubar na praia de Copacabana. Eu botava uma morena sambando, né? Aí o gringo olhava e ficava: e eu ia por trás, roubava tudo do gringo. Depois eu comecei a assaltar coletivo, ônibus. Um bandido com um revólver na frente, no motorista, o outro no trocador, e eu recolhi o dinheiro. Então eu deixava a unha crescer, botava uma touca, um bermudão, e eu vinha recolhendo o dinheiro. Então eu metia a mão na pessoa e metia a unha e arrancava a pele com cordão e tudo. Eu arrancava um brinco com um pedaço da orelha. Eu tirava a pedra que eu levava no bolso e metia na cabeça das senhoras até o sangue descer e ela me dá o dinheiro. Eu era capaz de quebrar o dedo do bebê no colo da mãe para a mãe me dar o dinheiro. Eu queria era o dinheiro para a maldita da maconha. E aí aparece hoje um monte de bandas do mundo dizendo: não, a maconha é só uma erva. Mentira, meu irmão. Se você abrir, a maconha é como o pecado. Se você abrir um pouquinho, ela toma conta de você e depois só piora. Então, se você tem que dizer não ao pecado, você tem que dizer não à maconha. Se você confirma isso, aplauda, por favor. Parou. Onde eu estava mesmo? Na maconha. Não, eu estava assaltando o ônibus, né? Um dia eu assaltei um ônibus, fui na Cidade Alta comprar maconha, conheci o chefe do tráfico, negou. Ele olhou para mim e falou assim: caveirinha. Você tá vendo por que caveirinha, né, gente? Olha a grossura do pulso aqui, ó. Eu era muito magro. E ele me adotou no tráfico e falou: vem trabalhar comigo. E me deu maconha. Eu falei: pô, tem maconha de graça, eu vou ficar aqui. E eu comecei como olheiro do tráfico. Passei para vapor, embalador,
chefe de indolação, fui crescendo no tráfico, virei malandro. E aí, qual é, malandro? Comecei a andar de boné, tênis de marca, bermuda. Ganhei meu primeiro revólver do nego, foi um 38. Ele falou pra mim: dá um tiro em cada mão desse garoto de 10 anos que eu te dou o revólver. Eu não pensei duas vezes, dei um tiro em cada mão do menino de 10 anos e jogamos ele na porta do hospital. E ganhei meu primeiro revólver. Depois o nego falou pra mim: vamos pro centro de Umbanda, que agora você vai ser entronizado. Eu falei: o que é isso? Vamos lá. Chegando naquele centro de macumba, a Maria Padilha e o Exu Caveira mataram 10 galinhas pretas. Abriram um buraco no chão e me botaram dentro do buraco. E aí pegaram a pena da galinha, o sangue da galinha, me deram um banho com aquilo. Depois queimaram a pena, botaram aqui na minha cabeça e costuraram. E eu passei a noite ouvindo aqueles tambor e aquelas coisas do demônio lá. Quando eu saí dali de manhã, eu tive que comer a carne daquelas 10 galinhas queimadas no fogo do inferno. Hoje eu não consigo comer galinha de jeito nenhum. E eles me deram aquelas guias de Umbanda, eu botei no pescoço e virei o poderoso Caveirinha de Cordovil. Você pode ir em Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral, perguntar pelo Caveirinha, você vai ouvir falar. Já tinha 5 mulheres, já tinha carro, moto, no começo ganhando 1.000, depois 3.000, depois 5.000. Um dia o nego me deu uma pistola e falou pra mim: é tua, uma pistola Magnum cromada. Eu levei em casa, vi meu pai matando minha mãe, enforcando. Eu peguei a pistola, botei na cabeça dele e falei: agora é sua hora. Lembra da promessa que eu fiz de matar meu pai? Só que na hora o meu dedo ficou duro. Você acredita nisso? Meu dedo ficou duro, eu não conseguia apertar. Meu pai olhou para mim e falou: seu desgraçado, quebrou tudo no apartamento, cama, mesa, fogão, bateu na minha mãe e falou: eu vou embora. E disse para minha mãe: fica tu e teus filhos aí, ô desgraçada. Como se o filho fosse só da minha mãe. Infelizmente tem pai assim. Aí, nesse meio termo, é que eu afundei mesmo no tráfico e a gente fundou o Comando Vermelho. Eu, Escadinha, Meio Quilo, Professor, Bagabal, Galdino. Já deve ter ouvido falar no Escadinha, né? Pigmeu. Gente, não tem agora como eu te explicar como foi. Mas eu sou da primeira geração do Comando Vermelho. Essa geração já morreu, entrou uma segunda, já morreu, entrou uma terceira, já morreu. O traficante dura no máximo 3 anos. Hoje nós estamos na 6ª geração, que é a geração do Fernandinho Beiramar. E aí, fundamos o Comando Vermelho. Minha mãe passou a alugar o nosso apartamento e vendeu o nosso apartamento. E foi morar numa favela chamada Divinéia. Divinéia. Um barraco de madeira, o chão de terra, tinha uma mesa, um armário e uma cama velha. E eu fui chefiar essa favela, mando do Comando Vermelho, eu e Bagabal. Então fui eu que comprei as drogas, comprei as armas, organizei a rota de fuga, preparei casa de indolação. E nessa favela, gente, para correr aqui por causa do meu tempo, eu fiz muita coisa cruel. Posso contar um pouquinho rapidinho? Posso? Eu e Bagabal chefiávamos. O playboy vinha com o carro, parava o carro lá no pé do morro e mandava a namorada subir para comprar cocaína. Aí quando ela chegava, eu tinha 5 seguranças que cuidavam de mim. Eu mandava pegar ela e mandava estrupar a menina. Aí depois que eles abusavam, traziam ela ganhava aquela carreira de cocaína. Aí trazia, o playboy lá embaixo ia, cheirava e nem perguntava o que ela sofreu lá em cima. O jovem roubava tudo de casa em troca de droga, tudo. Levava o carro do pai, dava roda, calota, televisão, rádio. As meninas cortavam o cabelo, porque a gente vendia em troca de cocaína, maconha. Os jovens se entregavam pra gente sexualmente. Rapaz se fazia de homossexual em troca de cocaína. Você acredita nisso? Dava óculos. Era assim. Uma mãe chegou lá e falou: Caveirinha, não deixa o meu filho comprar mais droga, ele tá batendo no pai dele, na mãe, tá me batendo. Eu falei: como é que é o nome dele? É Bruno. Ele falou: tá bom. No outro dia esse Bruno chegou, eu mandei dar uma surra nele. A gente estourou o fígado, o rim e o baço.
E jogamos ele do morro lá embaixo. Uma semana depois ele morreu de hemorragia interna. A mãe dele voltou e falou: você matou meu filho. Eu falei: ué, você não queria que ele saísse da droga? Ele saiu. Ela assim: não. E eu empurrei ela lá embaixo. O traficante está se lixando para o seu filho. Se você não adotar o seu filho, se você não amar o seu filho, se você não der carinho e atenção ao seu filho, quem vai dar é o traficante. E não é só o traficante de droga não, é aquele traficante de alma, é aquele que vai te levar o seu filho para beber, vai levar o seu filho para andar em gangue, vai levar seu filho para fazer tanta coisa errada. Correndo no meu tempo, gente, quando a gente pegava um bandido de outra quadrilha, ou então um jovem, fazia uma besteira no tráfico, assim, pegou o dinheiro do tráfico, ao invés de dar pra gente, gastava o dinheiro. Eu mandava pegar ele, ele tomava um castigo. Então eu amarrava ele na casa de indolação e prendia um pau na boca dele para ele não gritar. Aí quando eu fazia assim, eu e Bagabal, eu dizia assim: ó, gostei de você, seu castigo vai ser leve. Eu mandava meu segurança dar um castigo nele leve. Então a gente dava soco no olho até inchar, mas coisa leve, sabe, gente? Soco na boca até quebrar uns dentes, coisa leve. Soco no ouvido até descer sangue, mas coisa leve, sabe, gente? Coisa bem leve assim. Soco na barriga. Agora quando eu fazia assim, faça assim, o castigo era maior. Ele cagou e entrou a gente para a polícia. Eu mandava arrancar todas as unhas dele com alicate. Ou então eu jogava álcool, queimava o cabelo. Mandava arrancar pedaços da carne, quebrava o dedo do pé com marreta. E quando fazia assim, matava. Eu não matei, mas eu mandava, é a mesma coisa. Os segurança levavam, dava um tiro, queimava o corpo dentro de pneu, botava num saco, jogava no rio. Ninguém nunca mais achava. E eu não tinha pena de ninguém. Ainda tem um tempinho? Ainda tem um tempinho? Então vamos lá. Eu posso falar rapidinho do meu pai e da minha mãe? Dá um Mi maior aí, baixinho. Percebe, canta aí. E entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa, vai. São aqueles que estão em casa. Olha pro irmão, espera. Pode cantar baixinho. Acredita, quero ouvir sua voz, vai. Acredita Nos momentos mais difíceis da vida, eles papai e mamãe estarão por perto. Por quê? Pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, E se por acaso a dor chegar ao teu lado, papai e mamãe, ao teu lado, seus irmãos, pra te acolher, faz assim, pra te acolher e te amparar. e te amparar. Por quê, meu irmão? Pois não há nada como cantar sua família. O quê? Volta pra ela, Tua família. O que, irmão? Te ama e te espera Pra quê? para o teu lado sempre. Está. A minha mãe virou prostituta, você acredita? Sabe por quê? O meu dinheiro era para as minhas mulheres. Eu tinha 5, cada uma mais bonita que a outra. Montei apartamento, casa. Eu ganhava muito dinheiro no tráfico, mas o meu dinheiro era para minhas mulheres. E minha mãe ficava no barraco. Ela precisava dar de comer meus irmãos. Então o que ela fez? Ela não tinha uma cabeça boa. Ela trancava meus irmãos no barraco às 10 horas da noite. Gente, eu tenho como provar isso tudo, tá? E ia para um prostíbulo chamado Pisa na Barata. Era um lugar sujo para mulheres de péssima categoria, para caminhoneiro, peão de obra. E ela vendia o corpo dela de 10 da noite até as 3 horas da manhã, você acredita? E sabe o que ela fazia? Às 3 horas da manhã, silêncio, irmãos, por favor. Você acha que ela ia dormir quando ela chegava em casa, depois de vender assim, fazer 7 programas, 8 programas?
Ela chegava e ficava esperando o Caveirinha voltar da boca de fumo. Ela preparava a minha cama, olha só. Meu banho, eu só tomo banho quente. E minha comida. E ela fazia a comida que eu mais gostava. Era linguiça frita. Aí, de manhã, eu cheio de dinheiro, doidão, ia para casa das minhas mulheres. Aí ia na casa da primeira mulher, doidão, ela abria a porta e falava: "Ih, tu tá doidão, me dá o dinheiro." Eu pegava o dinheiro e me mandava embora. Aí eu ia para casa da outra mulher, ela pegava mais parte de dinheiro e me mandava embora. Aí eu ia para casa da outra, ela falava: "Tu tá fedendo, vai embora." Enfim, só sobrava a casa da minha mãe. E ela ficava acordada até eu chegar em casa, 8 horas da manhã. Aí eu chegava em casa com pistola, escopeta, dinheiro, né? Escondido, o que sobrava. Ela abria a porta, vou abrir a porta, gente, e dizia assim: "Oh, meu filho, que bom que você chegou." Acredita nisso? Eu doidão, eu dava uma risada assim, e dava uma tapa na cara dela, pá! E dizia: "Sai pra lá, ô desgraçada." Você sabe o que é desgraçado? Desgraça. Sem a graça, você nem direito à graça de Deus você tem, mulher. A minha mãe chorava, eu via a comida, né? Aí eu rindo, jogava a comida longe. Ela me esperava acalmar, me dava um banho. Aí eu ia dormir, quando eu acordava tinha outra comida. Eu comia que nem um animal e voltava pro tráfico. E no outro dia, minha mãe estava me esperando de novo. A mãe não é assim. A mãe não fica acordada enquanto o filho está lá no baile, na bagunça. E ela me esperava. Morreu um bandido no morro, você acredita? Caiu morto na troca de tiro com a polícia. Minha mãe achou que era eu. Aí subiu o morro correndo. Aí viu o corpo no chão com um pano. Aí tirou, viu que não era eu, ficou toda feliz. Aí foi na casa de indolação de droga, me achou lá. Aí veio me abraçar, falou: "Meu filho, você está vivo." Eu agarrei ela pelo pescoço e: "Não me faz vergonha não." Joguei ela do morro lá embaixo. Ela caiu e quebrou a mão direita. De manhã, quando eu cheguei em casa, ela com a mão quebrada me abraçou com a outra mão. E eu apertei a mão quebrada dela até ela chorar. Mesmo assim, minha mãe me abraçou. Porque a mãe não desiste de abraçar o seu filho. Fiquei preso numa delegacia 3 dias. Quem foi me tirar foi minha mãe, não foi o Comando Vermelho. Quando eu fui solto, eu fui de carro com os bandidos, ela foi a pé. Eu gritei: "Desgraçado!" Os bandidos tudo rindo, kkkk. E ela me esperando. Minha mãe morreu fazem 14 anos, 13 anos. Eu já era missionário, cantor da igreja. E aí ela teve um derrame na sexta, morreu no sábado, eu estava pregando um retiro no domingo. Quando eu soube, eu larguei o retiro e voltei correndo para o Rio de Janeiro. Chegando lá, o caixão da minha mãe, gente, pode acreditar, já estava dentro da terra. Quando o coveiro ia jogar a primeira pá, eu agarrei o coveiro e falei: "Não, sobe o caixão, porque eu quero ver minha mãe pela última vez." Ele disse: "Não pode." Houve uma briga no cemitério e eu fiz ele subir o caixão. Desculpa, tá, gente? E abri aquele caixão e vi minha mãe pela última vez naquele caixão. Dona Maria Maia da Silva, toda torta, coitada, ela murchou ali. E eu disse para minha mãe: "Mãe, não vai embora, minha mãe, porque eu te amo." E naquela hora eu senti vontade de ir embora com minha mãe. E você? Você vai esperar a sua mãe morrer para você dizer que a ama? Vai esperar? Jovem, ame sua mãe hoje. Irmão, não bota tua mãe no asilo não. Ame ela, mesmo que ela esteja surda, mesmo que ela esteja doente. Tem algum filho que a mãe está presente aqui? Tem? Você pode levantar sua mãe para a gente ver? Cadê sua mãe? Calma. O filho com essa mãe aí. Tua família volta pra ela. Agora, vira sua mão de frente e dê um abraço nela. Diga que você a ama. Diga, fale do seu amor. Isso. Canta. Tua família volta pra ela. Volta pra abraço, beijo. Tua família te ama, te espera. Pode sentar. Fecha teus olhos um pouquinho.
E reza pela sua mãe agora, vai. Senhor, eu te peço agora, cura a minha solidão, cura a minha saudade. Fecha os olhos. Senhor, cura agora a minha tristeza. Toda vez que eu vi minha mãe apanhar, toda vez que eu bati, Senhor, eu quero minha mãe de volta, eu quero aquele amor de mãe. Por isso, Jesus, traz de volta esse amor. Olha para mim agora. Eu estava fazendo um show no Rio de Janeiro, todo fagueiro. Aí, minha irmã Selma chegou para mim e falou assim: Zé, encontrei nosso pai. Eu falei: ele virou mendigo de tanto beber, está andando pelas ruas do Leblon, no Rio de Janeiro. A prefeitura pegou ele e levou para uma casa de mendigo. Vamos lá ver nosso pai. Eu virei para ela e disse: não. E ela disse: por quê? Você não é cantor católico? Sabe o que eu falei? Que ela não estava no meu lugar quando eu sofri aquelas dores. Vem cá, padre. Quando eu era abusado sexualmente, quando eu apanhava. E aí, eu soube disso e fui lá. Ela falou: vai lá ver nosso pai. Eu falei: tá bom, vou jogar na cara dele tudo que ele me fez. E fui lá. Chegando lá, encontrei meu pai com o braço na tipóia, ruim da cabeça. Eu agarrei ele pela camisa e disse: pai, eu te amo, meu pai. E dei um abraço no meu pai, de cura. Antes de morrer de cirrose, talvez 2 semanas depois, meu pai ainda me pediu perdão. E foi muito bom isso. Houve essa libertação. Um dia a polícia cercou o morro. Todos os bandidos fugiram. Eu me vi sozinho. Então eu desci o morro correndo e vi um esgoto na minha frente. Eu pulei lá dentro. Pum, era 10 metros de profundidade. 3 era de merda. E fui afundando a merda, afundando. Aí comecei a comer. E consegui botar a cabeça do lado de fora e fui parar no fundo do poço. Segura aí nesse poço. Como foi a minha conversão? Rapidinho para você. Quando eu saí daquele poço de manhã, eu fui me arrastando. Fiquei 3 dias escondido embaixo do meu barraco. A polícia me procurando. A polícia foi embora. Tinha um menino chamado Luiz, do grupo de oração da Nossa Senhora da Glória em Cordovil. Ele fazia um futebol para evangelizar o jovem. Eu fui lá jogar uma bola para esquecer daquele poço. E no final do futebol, esse menino Luiz rezou com o jovem e falou assim: Jesus te ama, e apontou para mim. Eu virei para ele e falei: Jesus me ama nada, me deixou ir para o fundo do poço, se manda. E deu um tiro pro alto. Pá, ele saiu correndo. Aí chegou lá embaixo, ele virou e falou assim: Jesus te ama. Ele saiu correndo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí fui para a casa de indolação. Caiu uma chuva no Rio de Janeiro e o meu barraco caiu junto com umas 10 barracos. E minha família ficou desabrigada. Então o pessoal da Legião de Maria, grupo de oração, grupo jovem, equipe de crisma, pegaram o desabrigado e levaram para o salão da igreja. A minha família passou 6 meses morando no salão da igreja. E eu fui no salão da igreja ver a minha família. Chegando lá, eu ainda estava doente, com a arma escondida. Alguém bate nas minhas costas. Quem é? O tal do Luiz, que era do grupo de oração. Ele virou para mim e falou assim: Jesus te ama. E aí eu vi a minha família de roupa nova, ganhou comida. Eles ajudaram a levantar o barraco de tijolo, deram telha. Gente, foi uma coisa linda. E esse Luiz virou para mim e falou: olha, você não quer fazer um seminário de vida no Espírito Santo? Eu na hora tomei um susto, comecei a passar mal. Ele me levou para o hospital. Eu fiz uma lavagem estomacal, tirei toda aquela merda que eu comi. E como ele foi bom comigo, eu falei: eu vou nesse tal de seminário. Chegando lá, eu sentei lá no fundão e o povo começou a cantar: a alegria está no coração de quem já conhece. Eu olhei para aquilo e falei assim: ih, que troço é esse? Põe tua mão na mão do meu Senhor. Eu falei: ih. De repente, um irmão animador chegou perto de mim e falou assim: Deus te ama e eu te amo. Eu falei: e esse cara é boiola, rapazinho. O pior, de repente, começou o tal do Xamalaiá,
quero bala house. Chama lá, eu quero bala house, chama lá, eu quero bala house, chama lá, eu quero bala. Pelo amor de Deus, arruma a mala, arruma a mala, arruma a mala. Eu falei, eu que fumo um baseado, é esse povo que tá doidão? E fui levantando para ir embora do tal de seminário. As duas meninas que estavam na porta do acolhimento viraram para mim e falaram: ô irmão, em nome de Jesus, não vai embora não. Eu falei, tá bom, sentei. Aí entrou um irmão pregando sobre o amor de Deus, Paulinho Barba, que Deus me amava, que Deus não levava em conta o meu pecado, que todo o amor de Deus era meu, e que lá em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que Deus seu o Filho único para morrer numa cruz por amor a mim. Gente, eu gostei daquilo, falei, coisa boa. Aí ganhei um terço, botei no pescoço. Só que eu voltei para o pecado. Irmão, não adianta você fazer um encontro desse e voltar para o pecado. Você não pode voltar para o pecado. E eu voltei. Só que no sábado, quem estava no seminário de novo? Eu. E o povo cantando, a alegria está no coração. Aí eu comecei a fazer assim, ó. Quando olhavam para mim, eu... Segunda semana, terceira semana, quarta semana, eu fiz todo o seminário. Só que eu levava aquilo, gente, assim na brincadeira, porque para mim era uma crendice. Eu continuava na boca de fumo. Aí me convidaram para fazer um retiro de experiência de oração. Já ouviu falar nisso? Sexta, sábado e domingo no Priorato de São Bento. Para que eu fui aquele retiro? Foi eu pisar naquele retiro e hoje estou eu aqui com vocês. Não é que pode. Parou. Gente, eu só tenho mais 10 minutos. Na sexta-feira que eu pisei naquele retiro, o Caveirinha falou, eu não vou entrar, mas o Corte falou, eu vou. E eu entrei. Aí tinha uma sopa, né? E eu já comecei a chorar na hora da sopa. Teve um momento de cura interior. E o irmão anunciou, tem um irmão sendo curado da droga. Eu gritei, sou eu! Tem um irmão aqui curado do crime. Eu gritei, sou eu! Tem um irmão aqui curado de doença. Eu gritei, sou eu! Ele chegou perto de mim e disse, ô irmão, deixa essa outra pessoa ser curada também, irmão. Mas eu disse para ele, sou eu! O pior, você não sabe. Vamos adorar a Deus. Começou a música assim, ó. Vamos adorar a Deus. Tá muito alto, né? Vamos adorar a Deus. Parou. E entrou um homem todo vestido de branco, com uma cruz dourada, com uma bola branca dentro. E ele veio vindo no meio do povo. E o povo começou a cantá-la, rezar. E eu falei, gente, que coisa doida é essa? Que barato é isso? Eu vou fumar um baseado na intenção de sair, rapaz, legal. E ele parou com aquele negócio e aquilo mexeu comigo. E era Jesus de Nazaré. E aí pregaram para mim que eu podia tocar nele. Eu fui lá, toquei. Ah, rapaz, eu me senti tão tocado que eu fui lá no quarto, peguei a minha pistolona, entreguei na mão do padre Tiãozinho. Quando ele viu aquele, tomou um susto, fez assim... Ai! Sem bala, né, gente? E a partir daquela adoração, a minha vida mudou. Pode aplaudir. Parou. Correndo, gente, minha hora já acabou. Quando eu saí daquele retiro, eu peguei toda a minha família, fui morar em Brás de Pina, uma casa que o pessoal do grupo de oração, tinha uma senhora que tinha uma casa para alugar. Então ela cedeu para mim, eu fui morar lá. Levei toda a minha família não entendeu nada. Eu ia na rua dizendo, ei, meu irmão, Jesus te ama, abraçava um beijo, Jesus te ama. E fui naquela casa para largar a maconha. Eu dava 10 voltas correndo na casa assim, ó. Aí subia no ar, me tocava no chão, rolava pra lá, rolava pra cá. Aí entrava dentro, tomava um banho. Aí saía, dava 10 voltas na casa. Aí subia no ar, me jogava no chão. Aí rolava pra lá, rolava pra lá. Aí entrava na casa, tomava um banho. Aí saía, dava 10 voltas. Mas em nome de Jesus, nunca mais eu coloquei droga na minha boca, em nome de Jesus. Você consegue. Diga pro seu irmão, você consegue. Porque se Jesus venceu a morte, é para que você também tenha vida. Gente, só para terminar rapidinho. Só para terminar.
Minha mãe ainda era prostituta, então o que eu fiz? Eu queimei todas as roupas da minha mãe. Eu fiz uma fogueira, enquanto ela dormia, eu peguei a roupa dela no armário e fazia assim, chama lá, canta lá, balala, e queimava o vestido. Chama lá, balala, ela acordou de manhã, aí saiu com a roupa de baixo, né? Aí abriu o armário, quando ela abriu, ela fez assim, aí me perguntou, cadê minha roupa? Eu disse, enquanto a senhora não for comigo no grupo de oração, eu não compro roupa para a senhora. Parou. Minha mãe morreu intercessora de grupo de oração. Porque quando ela pisou naquele grupo, a graça de Deus aconteceu na vida dela. E ela me disse, meu filho, que coisa boa é isso aqui. E Deus foi fazendo, e minha mãe foi curada, morreu intercessora de grupo de oração. Toda a minha família veio para a igreja, Carlinhos, Selmira, Sandra, tu e tua família. A Bíblia diz isso, basta você ter fé. Depois me apresentei no fórum, fui condenado a 8 anos por tráfico de droga. É lógico que eu não contei nem 10% do que eu fiz, senão eu não estava aqui hoje. Mas fui condenado a 8 anos, que é tráfico de drogas. Passei 3 anos e 8 meses lá. Apanhei que nem um desgramado. Tentaram me matar 3 vezes, mas evangelizei muito lá dentro. Vi um pastor, gente, só para terminar, vi um pastor, né, para evangelizar na cadeia. Aí estava a cela de cá e eu na cela de lá. Aí o pastor chegava e falava assim, amém, Jesus. Aí eu gritava do outro lado, dentro da cela, amém, irmão. Aí falava, amém, Jesus ama você. Aí eu gritava de lá, e Maria também. Rapaz, o pastor ficava uma arara comigo. E era uma briga na cela. Toda vez que o pastor vinha, tinha briga entre eu e o pastor. Mas em nome de Jesus, muitos jovens rezaram o terço lá. Foi muito difícil. Saindo de lá, a pastoral carcerária conseguiu um emprego para mim na Fundação Getúlio Vargas. Aí de lá eu fui para o Arquivo Nacional, através da fundação. Eles limparam minha ficha, comecei a estudar, fiz um concurso público, passei no concurso. Hoje eu estou trabalhando na Casa Civil da Presidência da República, o maior órgão federal do Brasil. Meu irmão, Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para a tua fidelidade. Se você quer uma faculdade, creia na promessa de Deus. Se você quer vida nova, creia nisso. Você quer uma casa, creia no Senhor. Vamos terminar, fica de pé.